Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Debate Pronto, esse programa que já tem 4 anos como passa rápido, e você já está acostumado a gente trazer aqui diversos assuntos políticos, educacionais, de saúde. É uma revista que a gente faz, eu e o meu amigo Marinho Silva, para quem eu já aproveito para mandar um abraço, que a gente faz para que vocês se informem, para que a gente possa dialogar sobre diversos assuntos da academia, do mundo jurídico, do mundo da saúde, enfim, os mais diversos assuntos. E antes da gente começar, eu quero convidar você para fazer algumas coisas. Compartilhe esse vídeo, segue a gente no YouTube, O Debate Pronto, segue a gente também no Instagram, @O Debate Pronto. Segue também o Fernando Schumacher Melo, que sou eu, e também o Marinho Silva, ponto oficial. E já já vocês vão seguir também a nossa convidada que está aqui, que é uma profissional excelente e vai falar para a gente muita coisa muito interessante. E para concluir, compartilhe esse vídeo, porque é uma maneira da gente levar a informação e hoje o tema é sensacional. Hoje o tema é a questão das telas, o uso da tecnologia pelas nossas crianças. Você que tem filho, você que é pai, você que é mãe, precisa se atentar com relação a isso. E eu já vou, sem mais delongas, apresentar a nossa convidada, Sharon Mendes, por favor, se apresenta para o nosso público, seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Também é minha missão de vida, né? Levar esse conhecimento que eu adquiri através dos meus estudos sobre elas e sobre como elas impactam nas redes neurais e no nosso comportamento, tanto a parte fisiológica, comportamental e também psicológica, não só de crianças e adolescentes, mas de nós adultos também. E qual é a nossa postura enquanto pais? Como agir diante disso? Porque é a primeira vez na nossa história que nós temos filhos diante de uma realidade que não era nossa, Sim, né? Nós não tivemos, assim. e diversas gerações convivendo, né? Exato. Gerações formadas diferentes e tendo que conviver. Uhum. E fala, antes da gente começar, fala pro pessoal o teu Instagram, para que eu vi que você faz bastante conteúdo muito interessante, para que a gente Obrigada. possa divulgar o que você faz lá também. Passa para a Sim. galera aí. Quero divulgar 2 Instagrams, então. O meu pessoal é Sharon Mendes, Sharon com E, porque minha mãe deu uma brasileirada para Isso é um charme, isso é um facilitar, né? É o charme. charme, é claro, personalidade. Isso, exatamente. É igual o meu Sharon, o Schumacher também, não é Schumacher, é Caco no final, que é é isso. diferente. É isso aí. Então é Sharon Mendes, neurobióloga. Esse é o meu Instagram pessoal. E tem um Instagram também da empresa que se chama SUP Brain Academy. SUP, SUP Que mesmo. legal. Uhum. E então começa falando pra gente, Sharon. Você estava me contando aqui, é uma história magnífica. Antes de você entrar na parte da neurobiologia, você teve um caminho aí, né, na tua Sim. vida pessoal. Conta pra gente então um pouquinho da Sharon, pra gente conhecer você. Então tá, então vamos lá. Eu sou a Sharon. Quando me perguntam quem eu sou, é uma pergunta muito complicada, É porque eu difícil, entro na é parte difícil. filosófica, né? A gente costuma se limitar àquilo que a gente já viveu Sim, ou tem de bagagem acadêmica, né? Então, trabalho, estudo, mas é muito restrito, né? Se limitar a sim, apenas isso. Mas contando um pouco da minha história, então, eu sou neurobióloga, tenho 4 especializações na área de neurociência, então neurociência e educação, neurociência e comportamento, neurociência e física da consciência, que entra na parte mais física mesmo, sim. né? Neurobiologia interpessoal, que é nessa parte mais comportamental, então como fazer a leitura do outro, que é a inteligência interpessoal é uma das 9 inteligências que nós temos. Então, uma das minhas especializações é só nela, né, nessa parte Uhum. de comunicação. Sou mestranda em Educação e Novas Tecnologias, sou professora também ali da Uninter, de pós-graduação. Estava lá agora dando Sim, uma oficina dentro do curso de Direito sobre educomunicação, então como produzir conteúdo de qualidade que legal. para as redes sociais, né. E sou mãe da Laurinha, que tem 10 anos. Sim, essa parte de ser pai, ser mãe é fundamental. A gente às Meu vezes Deus. acaba esquecendo no currículo, mas ele toma bastante parte do nosso tempo, né? Exato. Você falou de filosofia, só um parênteses, às vezes quando a gente tira cargos e títulos, que sobra só quem sou eu, chega a dar até às vezes um baque assim, né? É muito difícil fazer esse exercício Sim. mesmo. Eh, mas então, já que você falou na turma de direito, eu sou formado em direito, leciono em empreendedorismo para os alunos. Você encontra alguma restrição ou reticência dos alunos de direito com relação à produção, de conteúdo ou não? O pessoal está bem receptivo. Os alunos de direito, vamos falar aqui
tem bastante aluno de direito, às vezes é meio xarope, meio chato, assim, meio avesso ou não? Olha, eles são muito interessados no Uhum, tema, então a parte teórico-prática que pode ser empregada tanto no Instagram, LinkedIn, enfim, redes sociais, uhum, eh, na parte privada, pessoal, né, isso eles gostam bastante, mas o que eu vejo é que muitos procuram ainda pelo concurso público, estão sim, muito focados no concurso e o objetivo deles é o é o concurso, concurso. é. É, então acaba na própria aula, limitando um pouco, né, o interesse e Sim, também o aproveitamento do conteúdo que pode ser aplicado, como eu disse, não só na vida profissional, mas também na pessoal. Porque hoje, né, a gente já sabe, agora se é contra a lei ou não, aí é contigo, sim, dessa parte eu não entendo, que existem inteligências artificiais, existem aplicativos que as empresas de RH conseguem consultar os perfis que são fechados. Né. sim. Agora se isso é correto, se não é, eu já não sei. Me parece que não, né, que você colocou fechado, teoricamente não é para ninguém acessar. É. Então existem Sim, aplicativos, né, que conseguem então reverter isso. E até que ponto nós estamos sendo analisados e estudados, né, porque uma vez dentro da rede, nunca mais sai de nunca lá. mais sai. É. E essa é uma questão que muitos acabam não se atentando. Por mais que tenha ali o story, que dura 24 horas, né, Uhum. essas dinâmicas que acabam sumindo no dia seguinte, mas uma vez dentro da internet, gente, Não, mas fica lá, tá fica pra lá, lá. tá A pra gente sempre. a gente teve agora, nem quero entrar nessa polêmica, mas, por exemplo, teve um hino nacional que foi cantado em um comício de um candidato, e ele foi cantado em linguagem neutra, e isso causou um burburinho na imprensa. O candidato foi lá e apagou, mas todo mundo já tinha feito print, todo mundo já tinha compartilhado, então colocou na rede, já É, era, tá né. lá. Uhum. E me diga uma coisa, Sharon, você sempre foi neurobióloga ou teve alguma outra formação nesse meio do caminho? Não, teve teve outra formação sim. Na época em que eu cursava biologia, eu sou formada pela PUC, eu também fazia artes cênicas. Que legal. Como que eu entrei lá? Eu Por isso que fica você sabe também se impostar a voz e se expressar bem, você acha que te ajudou bastante com relação a bastante, isso? né, bastante. É muito treino, né, é Uhum, técnica, então isso a gente adquire com o tempo e com a prática e sim, com certeza os palcos, né, dessa minha parte histórica aí, sim, do teatro, das artes cênicas ajudou bastante, né, mas é tudo treinável também. Então para aquelas sim. pessoas que são É mais possível. tímidas com Não, é certeza. muito possível, porque eu quero mandar um abraço também pro pessoal do nosso escritório lá, o ATJ Advogados, e aqui eu faço merchan mesmo, porque os caras são parceiros do nosso programa, e o nosso CEO lá do escritório, ele também tem um projeto de PNL, que deve ter a ver, Programação neurolinguística, aham. presumo que se tem alguma intersecção com o teu curso ou algo nesse sentido, porque ele visa melhorar a postura de todos nós, advogados e dos demais funcionários do escritório, nas audiências, na relação com o cliente, no contato. E isso melhora de fato a Muito. vida e até pessoal de todos os Sim. nossos colaboradores. Essa Uhum. questão de saber se comportar, saber se postar, falar com as mãos ou não falar com as mãos, isso é fundamental, né? A comunicação ela é muito difícil, né. A gente estava falando há pouco sobre Sim, isso, né. Nós prestamos muita atenção na comunicação verbal, então nas palavras. sim, Mas e aí? E dentro das redes? A gente perde a comunicação corporal, a gente perde comunicação química, os feromônios também sim, falam. Então é um universo ali de informações que estão chegando pra gente através dos 5 sentidos. 6, na verdade. uhum. Porque o sexto é a interospecção, que é a leitura de tudo isso que acontece dentro da nossa ínsula, mas eu não vou entrar nisso agora, que é um pouquinho mais Eu já complexo. fiquei interessado. São 6 sentidos, então. Olha, se a gente for olhar pela perspectiva do Daniel Siegel, que é um pesquisador da área, são 9. Caraca. Mas uma é uma leitura da outra. Então, os 5 Uhum. sentidos, olfato, paladar, tato, ó, já esqueci. Os 5 Audição? básicos. Isso, audição, Uhum. então os 5 básicos que a Sim, gente aprende na escola, né. Então tudo isso entra, através, né, dos nossos órgãos, dos sentidos, e eles passam por uma área do cérebro que se chama ínsula. A ínsula ela faz, junto com outras regiões, mas ela é a principal, ela faz a leitura desses 5 sentidos e também a sua leitura interna. entendi.
Estou aqui falando contigo, um pouquinho de nervosismo, o coração está acelerado. Quando alguém, ou advogados, né, já que falamos deles, Sim. então vai entrar numa audiência, a respiração já fica mais Uhum. ofegante, já fica mais torácica, Cortisol então sobe. cortisol sobe, tudo, né, adrenalina sobe, e essa falta de controle através da voz, porque a respiração fica aqui em cima, como que a gente trata disso? Tudo isso está comunicando algo. A voz já fica também mais travadinha, ela não flui, né, porque tudo está interferindo, é o seu corpo que está comunicando. Sim. Quando a gente trata de aplicativos de rede social, WhatsApp, por exemplo, quem aqui nunca teve um problema com mensagem de WhatsApp? Mensagem de texto, Eu já tive. muito. Mas de mandar e apagar, você diz, ou de ficar, meu Deus, será que o que eu escrevo? Tudo, Já tive até todos. você pode mandar uma frase, um texto completo, só que aquele texto ele não vai ter a parte sonora, né, você vai fazer a Ah, sua com relação a interpretação, isso, já tive né. também. Uhum. Então a sua interpretação ela é subjetiva, não tem a pessoa comunicando, então todos essas informações que compõem a comunicação, elas são perdidas. Por isso uma trava gigantesca e uma dicotomia também de entendimento, né. Sim. Então aqui a gente enfrenta vários desafios com relação à comunicação dentro É. das plataformas E digitais. aqui a gente não está falando daquelas pessoas que não sabem usar a vírgula, tá, pessoal? Porque aí é outra, é gramática o problema, é mais básico. Aqui é problema de interpretação. Sei lá, Isso, um casal que resolve discutir por WhatsApp. Não dá. não Se dá. encontra, fala olho no olho. Exato. E com relação às telas, né, que é o nosso tema Sim, principal aqui, eu vou trazer um problema aqui, que é um problema que me afeta, que afeta, não vamos chamar de problema, um desafio que afeta todos nós pais, mães e às vezes avós que ficam com seus filhos, ainda é uma realidade um pouco sim. menor hoje, mas ainda ela existe. Uhum. Vamos pegar o meu exemplo e aí você pode Perdão. partir daí. Uma pessoa que tem várias atribuições, trabalha bastante, ah, e a mãe também, tem um filho de 8 anos que fica na escola. Qual que é a medida do uso de telas? Qual que é a medida correta ou não tenha nenhuma entre o ideal e o abuso? Como que a gente trafega nessa situação? Sim, essa é uma pergunta que vale ouro, né. E o governo federal agora, vi essa notícia ontem, ele vai lançar uma cartilha para o uso consciente de telas. Eu não tive acesso ainda a esse Ah, material e legal. estou esperando ansiosamente por ele Sim. também. Então ele tá para ser lançado em outubro ou novembro, se eu não me engano. Temos uma luz no fim do túnel, Sim. né. Mas é interessante que quanto mais estudos tem nessa área porque querendo ou não é uma área nova, né. Sim. Quando a gente trata de efeito a médio, longo prazo, a gente está falando aí de 10, 20, 30 anos, né. Então a geração que nasceu já com o celular ou com uma tela na mão, talvez não tenha chegado ainda aos seus 30 anos, né, não Sim. chegou ainda aos seus 30 anos. Então é muito difícil a gente falar disso de uma maneira consistente sobre todos, né, os malefícios a longo prazo. Mas vários e vários estudos recentes e já muito bem consolidados, mostram que quanto mais cedo, pior é. Saiu agora o livro que se chama Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Uhum. Foi um livro assim, meu Deus, fez fila, né, o meu É. demorou para chegar, porque eu tentei comprar na prévia, não chegou, inclusive ele tá aqui na minha mochila. Eh, Geração ansiosa? Geração Ansiosa, Legal. A Geração Ansiosa. Uhum. Fica de dica aí, é o que a gente tem de mais atual no momento. Ali ele coloca que antes dos 16 anos, Meu 16 Deus. anos, a criança Porque ou é questão de adolescente formação cerebral, até lá tá também. formando? Ou por que Também, seria? exato. Quando ele fala de 16 anos, é acesso à rede social, Ah, rede social. principalmente. Não, mas o celular ele fala, se você quer dar um celular para o seu filho, dê um não funcional. Então que ele não tenha acesso livre à internet, que sirva para você se comunicar com ele fazendo Sim, ligação, e é isso, sabe. entendi. Para que ele não tenha um acesso livre na internet e acesso à rede social muito O menos, mais tá. difícil disso que eu encontro é porque, por exemplo, meu filho, e aí pode ser que ele tem momentos que a gente tem que dizer não, mas ele quer se reunir com os amigos virtualmente para jogar, Sim. né? E não consigo muitas vezes dizer não, mas fica lá um período curto Uhum. e sai.
Isso ele tem 8 anos. Então, Uhum. e os amigos deles todos estão aqui. Então, não adianta querer também ser hipócrita. Ah, Sim, tô falando sim, de toda é uma difícil. classe da turma dele que faz isso também. É muito difícil, ele pode até sofrer um tipo de bullying. Bullying, Ah, o sim. fulaninho não tem celular, fulaninho não tem internet. Cadê o personagem dele A do minha sofreu. Roblox? Então. Sofreu? Como é que foi? Sofreu. Ela tem 10 anos agora, né? Com Uhum. 7 anos, todas as amigas tinham celular, menos ela. E ela me pedia muito, me pedia muito. Então, qual foi a estratégia que eu criei? Eu peguei um meu celular velho, uma bateria viciada, que durava 15 minutos. Dependendo do jogo onde ela entrava, durava menos. Foi o que eu entreguei para ela, Sim. mas sem rede social nenhuma. Por quê? Hoje, pela lei, nós temos uma que é de proteção de dados, se chama Copa, com 2 P's. Ela proíbe crianças menores de 13 anos a terem acesso à rede social Sim. e qualquer plataforma. YouTube é uma rede social, né? YouTube Kids é uma rede social que não foi projetada para criança. Isso, na audiência pública que Sim, nós fomos, que a deputada Márcia Ursulac, perdão, promoveu na Assembleia, você dizia isso também, né? Que exato. o Kids, na verdade, é um Kids só de nome, porque É ele só de não nome. foi projetado para criança, né? Ele não foi projetado, não foi estudado. Inclusive, no mundo, existem, até ontem, que foi onde eu pesquisei, 19 artigos que tratam sobre ele. Inclusive, eu vou começar um agora com a minha amiga, que também é uma parceira de Uhum. pesquisadora, a Gabriele Adam, falando sobre isso. Então, ele Que não foi legal. projetado. Ele foi projetado como uma plataforma digital igual todas as outras que são movidas a anúncios. Uhum. Então, quanto pior o vídeo, melhor para a plataforma, porque a criança vai passar o vídeo e vai assistir outro anúncio. Sim. Então, para eles é maravilhoso. E vai recompensar aquele que produziu o vídeo, né? Exato. E Então, me perdoa a palavra, que é uma porcaria atrás da outra. sim. O que a gente tem que fazer, lógico, que aí eu tenho mecanismos de bloqueio no celular, não acessa nada, não compra nada, a não ser que a gente autorize. Tudo está vinculado ao meu e-mail. Acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer, já que vai dar o celular, né? Então tem esse controle, porque a exposição é muito grande. E Uhum. como a gente falava fora do ar, uma vez que você coloca na internet, você não tem mais controle para aquilo. Exato. Exato. E Sabe os Deus onde é que perigos está são indo a imagem gigantes. da sua filha, do meu Uhum. filho? E por que que o Jonathan Haidt ele fala dos 16 anos, né? Então, no processo de maturação cerebral da criança e do adolescente, existem momentos chaves que nós passamos por uma reconfiguração fisiológica do cérebro que se chama poda neural. Tá? Então, ela acontece mais ou menos ali entre os 2, 3 anos, entre os 6, 7 e na pré-adolescência também, que costumava ser de 12 a 14, mas agora a gente está vendo já novos estudos que estão fazendo com que esse processo, não que os estudos estejam fazendo, mas que o impacto das telas está fazendo, e também alimentação, enfim, estilo de vida, está fazendo com que essa poda neural aconteça antes, por volta dos 10, 12 anos, tá? Uhum. E aqui a gente encontra diversos problemas, mas diversos mesmo. E eles são bem pesados. E é muito importante que a população tenha acesso a esse tipo de conteúdo, então Sim. parabéns Não, a por gente tem que trazer essa falar, pauta. tem que falar. Até para as crianças e os pais entenderem a dinâmica em casa para não acontecer depois, né? Esse Sim. bullying, porque um pode e o outro não pode ter acesso, né? Então vamos voltar à fisiologia. O que é essa poda neural? Imagine que o seu cérebro é uma bolinha de argila. Uhum. Então, a criança, quando ela é pequena, essa argila, já brincou com argila? Já, Então, ela é molinha, né? Você sim, molha ela ali, ela fica molinha, você consegue moldar ela de uma sim. maneira fácil. Conforme você vai deixando os dias passarem e essa argila fica quietinha, ela vai enrijecendo, né? Ela vai se consolidando. É, Fica seca ali, não dá nem para brincar mais. Isso, fica durinha ali. Graças à neuroplasticidade, a gente sabe que o nosso cérebro tem um potencial de ficar molinho e ser moldado quase que para sempre. Tem alguns cientistas que defendem até os 72 anos, mas outros que falam que pode ir além, né? Então a gente Ah, ainda não sabe exatamente. Mas a parte boa, vamos ficar com ela, é que conseguimos moldar o nosso cérebro através da neuroplasticidade que é ativada através de vários mecanismos. Então, a alimentação ajuda, sono. Gente, o sono é que a gente não tem essa cultura mesmo aqui, né? Mas o uhum. sono é extremamente importante. Dormir bonitinho
De qualidade. Sem intervenção, sem tela, porque ela vai estar estimulando ali toda a parte visual que vai confundir o seu cérebro. Ele não vai saber se é dia, se é noite. Então, vai atrapalhar, sim, a qualidade do sono. E hoje as crianças têm o celular, têm a telinha, têm o tablet no quarto. Uhum. Isso é um absurdo gigantesco. E aqui vai afetar a cognição, o controle atencional, a aprendizagem, o autocontrole, gerenciar os seus sentimentos, e ela vai estar perdendo também, por conta do tempo excessivo que ela fica dentro da tela, não só a qualidade do sono, mas a possibilidade de interagir no mundo real, que é construir relações de verdade. Assim, as consequências são gigantescas, abrem vários leques, vários. Quando a gente trata de relação interpessoal, hoje tem estudos da Common Sense Media que já apontam ali que crianças latinas passam em média 7 horas e 36 minutos conectadas. Gente, é o tempo dela acordada fora da escola. Uhum. É E muito aí? tempo. É muito tempo. Fazendo o quê? Com quem? Com quem? Com quem é uma das partes mais importantes. E aí, eu tenho certeza, eu quero aproveitar você que está com a gente aqui para só um breve parênteses, siga o Debate Pronto, siga a doutora professora Sharon Mendes, neurobióloga, está lá. Isso, eu estava tentando lembrar o Instagram. Pode falar de novo, então, por favor. Sharon Mendes, neurobióloga. Isso. Siga a gente também lá, Fernando Schumacher Melo, Marinho Silva, @oficial, porque essa parte é fundamental. Nós, pais, podemos ter a rara impressão, ou melhor, a errada impressão, Sim. de que se o meu filho está em casa, ele está seguro. Mas se ele está no universo da internet, se ele está online, ele está suscetível a uma série de pessoas ruins, de não só conteúdos ruins, mas inclusive criminosos, né? Exato. Então, hoje a gente se depara com uma montanha de problemas. Não existe uma escala linear. Quando a gente fala de excesso de uso de telas, normalmente cai no senso comum de, é a postura. Sim. Então, fica com a má postura, fica com a cabeça baixa, o olho seco. Mas isso é importante, mas é o de menos, né? Sim, é nesse muito cenário, importante. Nesse cenário. Isso é muito importante e pode ter, né, consequências aí que são irreversíveis, né, quando a gente trata, né, dos problemas oculares. Mas, além deles, existem outros problemas psicológicos e sociais, como, por exemplo, a pedofilia. A gente tem essa falsa sensação de que está em casa, está dentro do quarto, está seguro. Mas quem está falando com eles? Esse foi um dos motivos de eu começar a estudar sobre isso, né? Então, um dia em casa, fazendo uma festa do pijama com a minha filha, uma das meninas recebeu uma mensagem, ela pediu para ver, das amiguinhas da minha filha, e eu deixei, porque elas chegam lá em casa e deixam o celular na bancada para poder brincar, senão fica todo mundo em volta, eu falo que é zumbi, fica em volta do telefone. Sim. E ela ficou super constrangida, super. E eu ali tentei, né, entender, conversar com ela não quis me falar, eu distraí as outras crianças e chamei ela para conversar. Quando ela me mostrou, faziam 3 meses que ela recebia conteúdo pornográfico pesado. Não era qualquer coisa. Não era qualquer coisa mesmo. Só que o que acontece com a vítima? Qualquer vítima, tá, gente? Ela se sente culpada. Então ela sabia que aquele conteúdo não era para ela. E ela tinha medo da mãe brigar com ela. Então ela apagava e não contava. A mãe dela é uma pessoa extremamente zelosa que olha o celular dela toda noite. Só que aquela olhada, gente, a gente tem que dar conta da nossa rotina de trabalho, da casa, de estudo, da vida. Então, falar que monitora de modo 100% efetivo, né, sem erros, não monitora. É complicado. É bem complicado. Se a gente não consegue dar conta de todos os WhatsApps e e-mails que chegam na nossa caixa, imagine dar conta do nosso e dos nossos filhos. É um pouco arriscado. Sim. Então, o máximo de cuidado precisa ter. Então, essa mãe, ela olhava assim o celular todos os dias. Só que naquela olhada, né, passada de olho básica, não dava para ver que aquela pessoa se passava por uma criança. Mas ao analisar as perguntas, porque ele só respondia em cima da resposta dela. Então foi um personagem construído em cima das respostas que a criança dava. Aquela pessoa já sabia onde ela estudava, já sabia onde ela morava, já sabia quem morava com ela, já sabia o nome dos melhores amigos, tinha todos os acessos. Sabia tudo. Olha o perigo. E aqui a gente... Qual foi a diretiva que vocês tomaram, que a mãe tomou? Foi a delegacia? Isso, fez BO, bloqueou um número, mas aí isso vai para uma área específica, né? Sim.
que, É no que CID, né, trata. a Delegacia de Cybercrimes, né? Mas o impacto já estava feito, né? O Estava impacto feito, negativo estava feito. estava feito. E aí, como é que lida com essa criança? Como é que explica? Tudo isso eu abordo também, né? Eu dou Sim, mentorias também de suporte para essas famílias para conseguirem lidar com esse tipo de informação, porque hoje a carga de conteúdo inapropriado, tanto violência quanto sexual, ela sim, é uma enxurrada assim, ó, dentro da internet. E pode ter filtro. O meu computador tem filtro, o meu celular tem filtro. Aparece. Gente, aparece. esses dias eu estava procurando desenho, porque eu imprimo, né, desenhos para minha filha colorir, e eu coloquei ursinho puff comendo mel. Ali, porque ela gosta do ursinho, tá lá. A primeira foto era do ursinho. O restante, bizarro. De verdade, assim, conteúdo explícito. E eu tenho filtro. Sim. E o que mais a gente encontra ali? E o que mais as crianças encontram sem querer? Porque se ela não tem uma relação próxima com os pais de segurança e liberdade, ela não vai perguntar. Ela não vai contar. Uhum. Ela vai se esconder, Vai vai se se esconder, retrair ou vai se vai sentir procurar outra pessoa. culpada ou vai procurar outra Exatamente. pessoa e essa outra pessoa pode ser o Google. O que o Google vai ensinar para ela? O que o YouTube vai ensinar? Quem são os influencers que estão ao redor dessas Sim. crianças? E o pior é que se ela começar a questionar para o Google ou tentar entender esse conteúdo, o algoritmo vai jogar mais e mais desse conteúdo para ela. Então é uma armadilha meio sem fim mesmo. A gente Sim. não tem como correr. Aham. Tá, eu só queria perguntar duas coisas para a gente também voltar ao tema da Sim. formação cerebral. Quais seriam então os riscos que a criança está exposta, além dessa da segurança, na formação, riscos físicos que podem acarretar do excesso de tela, além da exposição na internet? E já na sequência, que a mentora, Sharon Mendes, então Aham. passasse para nós, todos os pais. Eu não consegui fazer até aqui, Sharon. Está com 8 anos, está com 10 anos e foi livre a tela, me perdi no caminho. É possível retomar esse controle agora? Com certeza, e quanto antes, melhor, né? Vamos aproveitar a plasticidade do nosso cérebro que funciona melhor, né, nas idades mais novinhas, Sim. né? Com relação à fisiologia cerebral, então, é a sua primeira pergunta, né? Uhum. Hoje, a minha linha de estudo vai muito para esta área com relação às células da glia, que foi o que eu comentei rapidamente aquele dia Sim. na assembleia. Então vamos lá. Quando a gente fatia um cérebro, ou vê a imagem dele, tem a parte cinza mais escura, que é como se fosse uma bordinha, Uhum. e aquela parte mais branquinha. Aquela parte mais branquinha são as células da glia, que são os suportes dos neurônios. Então, elas servem para 1 milhão de coisas, entre elas alimentar, proteger, fazer com que as sinapses ocorram de maneira mais rápida. Então, ela ajuda na transição sináptica. A gente não sabe exatamente o porquê, mas o excesso de estímulo visual vindo das telas interativas, elas estão prejudicando essas células da glia, elas estão morrendo. E elas fazem uma camada em volta do neurônio ali, né? Uhum. Então, elas dão suporte, dão alimentação, ajudam nas sinapses, isso né, de um modo geral. Isso não é, até então, até onde eu sei, reconstruído. Ou se é de uma maneira muito difícil. Aqui entra alimentação, estilo de vida, né, uma vida equilibrada, sono e tudo mais. O que acontece? Sem essas células da glia, os neurônios estão morrendo. Eles estão morrendo de fome. Gente, a gente está deixando nosso cérebro morrer de fome. Como assim? Por excesso de estímulo. Né? É um É como se eu absurdo. tivesse levando ele ao estresse contínuo, né? Exato, exato. Então, com isso, há uma redução. Hoje a gente já sabe que nós, né, temos aí a primeira geração com QI inferior à geração antecedente, Sim. e é a primeira vez que isso acontece na história. Né? E muito tem se ligado, não vou falar que a culpa é das telas exclusivamente, mas há uma Entendi. relação. Né? Há uma relação, então precisa prestar atenção nisso. E o que acontece então? Essas células, elas vão dar suporte a todo o córtex frontal aqui, que é responsável pela tomada de decisão e pela função executiva. A função executiva é como se fosse o gerente master da empresa que está coordenando todas as áreas. Ali a gente fala de aprendizagem, de foco atencional, de controle, de autocontrole, de aprendizagem, já falei, de memória e também de tomada de decisão, análise de risco. Sim. Então, se eu comer
um chocolate todos os dias depois do almoço. O que vai acontecer com isso daqui a 10 anos, 5 anos, enfim. Posso engordar, posso desenvolver uma diabetes pela quantidade de chocolate que eu como. Se eu for conversar contigo agora, eu vou conversar como? De uma maneira mais ríspida, mais tranquila, mas eu não tenho controle mesmo e eu falo desse jeito. Meu, é uma montanha de catástrofes que podem acontecer pela falta de autocontrole. Sim, Quem que nunca tomou aqui uma decisão e se arrependeu depois, porque estava com raiva, sim. né? Várias pessoas. O silêncio falou por todos nós, né, meus amigos? Inclusive começa comigo aqui. E aí o celular, a criança também ela é estimulada muitas vezes, e eu já como professor escutei isso, vamos incluir o celular na vida cotidiana da criança para coisas boas. Vamos incluir o celular, já que ela tem o celular mesmo, quase como se uma batalha perdida. Não tem como tirar isso daqui da vida delas. Vamos incluir esses aparelhos, esses smartphones, para colocar elas para aprender. Na Assembleia na Legislativa aquele dia, tive uma doutora, que eu não me recordo o nome dela agora, e ela é terminantemente contra. Sim, Né? Ela a quer, doutora Lucy, né? doutora Lucy. Totalmente contra. Como que a gente poderia fazer isso? Não é recomendável ou dá para fazer? A questão é aquela questão da dose entre o veneno e o antídoto. Exato. Isso para tudo na vida, né? Sim. Essa questão do celular na educação, ela é bem polêmica, tá? E eu não vou falar que restringir 100% possa ser uma boa alternativa para todos. Cada caso é um caso. Sim. Então, hoje nós temos aplicativos que eles são essenciais na vida de vários alunos, por exemplo, de autistas, que usam ali de uma determinada ferramenta assistiva que consegue fazer com que ele se comunique melhor. Então, é interessante estudar caso a caso. E sim, tem jogos, tem ferramentas, plataformas que são essenciais para a educação. Um exemplo bem fácil aqui. Está acontecendo aqui no Shopping Estação uma exposição do Tutankhamon. Uhum. E ela é inteira tecnológica, imersiva. Então tem ali o óculos 3D, tem o metaverso. E eu fiz as duas coisas com a minha filha. Eu morava inclusive perto do Museu da Rosa Cruz, onde tem ali, né, toda uma exposição gigantesca também do Tutankhamon. Muito legal. Que é incrível, é incrível. Então, como você mesmo disse, entre o antídoto e o veneno é a quantidade, né? Sim. Então, eu fui com a minha filha nessa exposição do Tutankhamon dentro do Museu da Rosa Cruz. Maravilhoso. A gente teve acesso ali a diversas réplicas de cadeira, do próprio sarcófago. Maravilhoso. A gente foi nessa outra imersiva, incrível. Porque dentro do óculos ali, do metaverso, a gente entrou numa sala como se fosse a sala de exposição, de pesquisa deles na época. Então, você se sente dentro da área de pesquisa. Isso para a educação é incrível, é maravilhoso como você consegue fazer a criança viver de fato, né, aquela situação histórica e trazer isso para a aprendizagem dela. Então, existem ferramentas educacionais maravilhosas, que são muito boas. E existem as redes sociais e os jogos, onde elas passam o quê? 90% do tempo. Sim. Então, dentro desse estudo da Common Sense Media, 7,36 minutos, 7 horas e 36 minutos dentro de redes sociais, sendo 10 minutos para leitura. 20 minutos de estudo. Então, meia hora de estudo e o resto é o quê? É rede social e jogo? É entretenimento? O problema está aqui, não está na educação. O problema está fora dela, né? Na intencionalidade da ferramenta. E qual é o tempo que essa criança poderia estar se usando, se desenvolvendo para as outras inteligências? Esporte é essencial para diversas áreas, né? Tanto para relacionamento quanto desenvolver ali a parte motora, física. Tem que ter a criança tem que ter contato com outras crianças, com outras pessoas no mundo real, interagir, aprender a se frustrar, ganhar, perder, cair, levantar. Isso é fundamental. Você comentou, Sharon, sobre os jogos, né? E talvez as pessoas não saibam, mas a dinâmica do jogo, né? Aquela dinâmica da recompensa, ela é tão prejudicial ou é a mesma como dos cassinos e na verdade, qualquer outro vício que você... Cocaína.
Porque você tem aquele estímulo rápido, você tem Uhum. aquela recompensa rápida, eu quero passar de fase, eu quero saber. E outra coisa também, as crianças não têm mais paciência. Eu lembro que eu ficava horas num joguinho super simples para tentar desafiar e passar de fase. Hoje, se a criança não consegue, ela vai no YouTube porque alguém já fez e ela quer saber, ela não aguenta esse período de Esse aprendizado. processo. Uhum. Isso é terrível também, né? Sim. E a pessoa acaba se viciando nisso, né? Uhum. Um outro livro muito interessante que trata exatamente disso é do Adam Alter. Ele trabalha então com programação de jogos e ele explica como esse mecanismo do cassino é usado dentro dos jogos. O nome do livro é Irresistível. É um livro excelente que trabalha bem essa parte e explica como esse Sim. processo funciona, né? O nome é bem sugestivo, inclusive, né? Porque Exato. é exatamente essa sensação. Você quer mais e quer mais. Exato. E ali a gente tem o quê? Os melhores cientistas cuidando de cada botão. Então tem ali uma equipe de cientista cuidando do botão curtir. Tem uma equipe de cientistas, e não é qualquer um que entra Sim. na meta, É. né? O cara tem que ser bom, meu. O cara estudou pra Não, caramba na pra estar lá. meta, para programar, No por Google, exemplo, em para qualquer fazer um coisa. Mac, né? O cara tem toda a sensação que você vai sentir. Ele tem, com certeza, neurobiólogos, Com tem certeza. neurocientistas que vão exatamente indicar para quem está fazendo esses produtos, esses jogos, qual que é a sensação que a pessoa vai sentir ao passar daquela fase ou Exato. clicar no botão de curtir. Então, olha como a balança está descompensada. Uhum. De um lado, nós temos uma equipe de cientistas extremamente qualificada cuidando de cada botão. Do outro, a gente tem a criança. Quem que vai ganhar? Nós vamos ganhar porque nós estamos aqui no Debate Pronto e a doutora Sharon Mendes está aqui para fazer a gente aprender como lidar com essa situação. Quanto tempo que nós já estamos aí, Marcelo? 36? Ai, 36. meu Deus, eu falo Tá, bastante. a gente fala e eu nunca consegui na vida fazer um debate pronto menos de 30 minutos. Não tem como, o tema é muito instigante. E eu queria agora, nesse momento, ver se a gente passou de alguma coisa desapercebida, sobre alguma coisa que a gente deveria ter falado, porque foi tanto tema interessante. Que a doutora queira comentar para a gente encaminhar para o final. Olha, como eu comecei, né, a Uhum. falar, esse tema ele é gigantesco, porque a gente tem a parte fisiológica, comportamental, psicológica e social. Então, Posso fazer um parênteses? por favor. Acho que uma coisa importante eu fiz uma pergunta e acho que a gente não conseguiu chegar até a resposta porque Aham. enveredou por outros assuntos. Uma coisa prática para os pais fazerem hoje, assim também. Limitar o tempo. Limitar o tempo. Limitar o tempo. Uma estratégia também muito interessante é conversar com as crianças. Sim. Gente, elas não são burras. Elas muitas vezes entendem muito mais do que a gente. Então, falar para ela: olha, a sua vida está sendo prejudicada aqui, a nossa, enquanto família, está sendo prejudicada aqui, então vamos fazer esse trabalho em conjunto. Porque a família é uma unidade. Uhum. Nós, enquanto pais, precisamos ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Não adianta você tirar o celular da criança e ficar aqui, por mais que esteja trabalhando. Assim, faça a lição. Não dá. Leia o livro e você está com o celular na mão. Gente, 15 minutos. Separa. É possível. É possível 15 minutos ficar com a família. Deixa um tempo ali, ó. Desperta, coloca o celular para despertar ali 15 minutos essa janela, para vocês terem, que seja uma refeição, qualquer coisa, sentar em volta da mesa e perguntar como foi o seu dia, olhando no olho Sim. da pessoa que está à sua frente, seja o seu filho, sua esposa, seu marido, enfim. Mas determinar também espaços dentro de casa onde o celular não é bem-vindo. Por exemplo, a mesa. A gente está perdendo essa cultura de mesa. Hoje, cada um pede seu iFood e vai para o seu quarto, com a sua tela, comer a sua refeição. E eu já vi, acho que as pessoas também já viram, no próprio restaurante, as pessoas se reuniram para, sei lá, jantar juntas, Sim. mas elas não estão ali. Estão ali Não esperando tão a ali. comida. E é duro, porque hoje também você vai nos restaurantes, é tudo no QR Code. Aí você se força a pegar no celular no QR Code. Aí, o menu, às vezes não custa, né, fazer um menu ali, porque eu acho se você chato entra no celular, já era. Já era. É o portal de Nárnia, é o guarda-roupa de Nárnia ali, ó. Na vida jurídica, a gente tem alguns códigos que a gente tem que inserir quando está protocolando uma petição, e esse código é um autenticador no celular. E eu já me vi protocolando uma petição, pede autenticador. Aí uma notificação. 10 esqueça. minutos ali, meu Deus, o protocolo é muito difícil. Tem que proibir mesmo. Tá aí uma dica interessante para você que tem restaurante. O cardápio físico é muito mais legal. Físico, exatamente. E acaba, né, inibindo um pouquinho assim esse comportamento, né? Sim.
Sharon, eu queria agradecer imensamente a tua Obrigada a presença você. aqui. Antes da gente encerrar, passa de novo teu Instagram e se algum pai, mãe quiser o seu contato para dar essa mentoria, que eu acho que muita gente vai se interessar. Eu Sim. particularmente já me interessei, sei que muita gente vai se interessar por esse conteúdo. Por favor, vamos lá. Então é Sharon, com E, Mendes, neurobióloga. E tenho também da empresa da SUP, que é SUP, S-U-P, Brain Academy. Lá dentro do meu Instagram, todo mundo consegue ter acesso ao Linktree. Ali tem uma lista de cursos, que são cursos para pais, são formações para professores, para lidar com esse tipo, né, de Sim, comportamento dos alunos, tanto em casa quanto, né, nas escolas. E também tem as mentorias, enfim, eu me coloco à disposição aqui para ajudar quem precisar, porque esse tema é emergente e nós precisamos falar dele. Mais uma vez, obrigada pelo convite, parabéns por ter aberto essa pauta aqui. eu que agradeço pelo seu tempo, pela sua dedicação, pelo seu carinho com o nosso público e convido vocês todos a curtirem também o Debate Pronto, compartilhar esse vídeo e façam essa experiência. Eu sei que é difícil, É pessoas como difícil. todos nós temos muitos afazeres, mas são nossos filhos, gente. Daqui a pouco eles crescem, eles vão para o mundo. Então nós temos que dedicar um tempo de qualidade com eles. E eu tenho certeza que se você falar, meu filho não sai do celular, coloca um monte de tinta no chão, ele vai sujar, vai fazer bagunça, mas são memórias que estão criando, É, né? e Então vamos vínculo. e vínculo, exatamente, um vínculo que vai durar a vida toda. Maravilha? Maravilha. E para fechar, que eu sei que a gente já Manda. está estourando o tempo, a gente tem um senso de pertencimento inato. Nós precisamos nos sentir pertencentes. Uhum. E se não for na família, vai ser na internet. Porque Não, lá pelo amor de Deus. ele vai encontrar, seu filho vai encontrar, seja o que for. Então que seja na família, né? Com certeza. Vamos valorizar a família e os nossos filhos. Valeu, galera. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente. Forte abraço e até a próxima. Até a próxima.